Bom, primeiro eu gosto desse texto e gosto de conversar sobre ele, até mesmo para mostrar um pouco da diversidade do TPS, né? Porque normalmente nós trabalhamos aí com textos da área de relações internacionais, né? Política, história, etc., mas pode cair outras coisas, né? Como vocês podem ver aqui. Esse aqui, pelo título, como vocês podem ver, né? Olha, Can a planet survive the death of its sun? Então, é um tema completamente diferente, né? Um planeta pode sobreviver à morte do Sol, do seu Sol. Então não é um tipo de leitura que nós fazemos rotineiramente, né? Mas ela aqui é um artigo comentando sobre a posição da correspondente, né? Depois vocês vão chegar aqui, né? Com os vídeos que eu publiquei lá, vocês vão ver que tem análise desse texto, só que ela está muito rápida, muito corrida, né? E eu quero fazer uma abordagem diferente aqui com vocês. Olha só, primeiro é o seguinte, na questão 32, eu fiz aquela mesma marcação que nós fizemos na outra aula. E como vocês podem ver aqui, o item 1, né, foi grifado de amarelo, o 2 de vermelho, o 3 de azul e o 4 verde. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção foi para a distribuição das respostas dentro do texto, né? Então, eu fiz a mesma coisa, segui o mesmo procedimento, marquei aqui as palavras-chave, né, Recent Discovery, Planet, Earth, né, que é o planeta Terra, Telescope, e você pode ver aqui que eu encontrei uh, os termos e os termos parecidos, né? Earth, aqui nós temos planet, encontrei planets no plural, evidence, aqui found evidence, e aqui estava recent discovery, né? E o telescope está aqui, né? Space Telescope. Então, uma mudança muito pequenininha. Então, através do scanning, né, eu pude marcar aqui, fazendo scanning, eu consegui encontrar. O próximo, né? European TV Correspondent Scientific Find a Recent Breakthrough. Então, eu encontrei no European TV Correspondent, European Correspondent again, aqui de novo. Aqui, Recent Breakthrough, né, como se fosse ali, né, uma descoberta, né, um furo de reportagem ali recente. Encontrei aqui com Quite New, né, porque a reportagem parecia bastante nova para ela. Tá, então, encontrei aqui a 3. Researchers, aí nós tivemos scientists, recent find, nós tivemos new wrinkle, ao invés de sun, nós encontramos star. E em relação aqui ao movimento, né, shrinkage, né, como se fosse ali o encolhimento, né, ele fala da expansão aqui. E aqui European TV Correspondent Information foi uma questão que não deu para definir exatamente uma palavra-chave, ou não foi possível encontrar por uma palavra-chave, né? Não tinha... Mas, lembrando que nós falamos na primeira aula, se você não consegue encontrar algo pela palavra-chave, aí o seu segundo procedimento é o search reading, que é a busca de ideias. Então, eu tive que buscar aqui algo, né, qual passagem do texto tem alguma relação com a falta de informação do TV Correspondent, né? Então, ele menciona isso aqui, de que não foi um momento muito orgulhoso para o jornalismo científico, né? Só para explicar aqui o que acontece, nesse texto tem uma pergunta aqui. Ok, a pergunta está aqui, olha. Was it true, she asked, that stars like the sun will eventually swell up and destroy the planets? A correspondente de TV fez essa pergunta para uma cientista. Não é verdade que, né, estrelas como o Sol um dia vão, né, explodir, destruir os planetas? Ela sim respondeu, etc. Então, o que eles comentam aqui, que não foi muito orgulhoso, é que essa correspondente da TV fez uma pergunta ali, que era já uma coisa velha, batida, e ela fez como se fosse uma novidade. Então, por isso que eles estão é o que eles estão discutindo nesse texto, né?
essa desinformação da correspondente de TV, né, que não foi um momento muito orgulhoso para o jornalismo. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui com essa questão, né? Resumindo, todos os outros, as outras questões permitiram encontrar resposta no texto através da marcação. A marcação da palavra-chave e o scanning no texto. Exceto a número 4. Realmente, eu marquei aqui inicialmente Disinformation, a TV Correspondent. Mas ela, olha só, se eu fosse por TV Correspondent, eu viria aqui, aqui, não exatamente encontraria. Ela está um pouquinho mais abaixo. Eu concordo que você já pode inferir aqui, com essa frase, ela diz, all the news was apparent quite new to the European TV Correspondent. Se você fizer uma inferência e interpretar por ali, daria para você responder, mas você confirma aqui, né, essa questão, a resposta, por conta do verbo. Eu vou explicar por quê. Tá? Bom, aqui a primeira, respondendo a questão. The recent discovery of a planet with some features very similar to those of the Earth. Então ele fala da recente descoberta de um planeta com algumas características, no plural. O problema está aqui, olha. Ela é errada, tá vendo? Ele só se refere ao tamanho. Tá vendo? Almost exactly the size of Earth. Tá vendo? Então, o problema dela seria esse. E não várias características similares, né? Então, observem que interessante. Você localiza pela palavra-chave, vai marcar. Depois você analisa as duas e encontra o problema, encontra a diferença. Né? Então, não são várias características, né? São. É o tamanho. Aqui no 2, the European TV Correspondent reported a scientific find, né? Ela relatou uma descoberta científica que já era conhecida há muito tempo, como se fosse, né, uma descoberta recente. Então, olha, você vê, tá bem aqui, olha, this old news. Então, essa notícia velha was apparently quite new to the European Correspondent. Então, essa velha notícia aparentemente era bastante nova para correspondente de TV. Agora aqui, na 3, the researchers seem baffled. Então, estão surpresos ali, né, com a descoberta recente, the recent find of the probe, since they did not expect planets to survive their sun's expansion. Né? Uma vez que eles não esperavam que os planetas pudessem sobreviver à expansão, né, ou à explosão do seu Sol. Isso está de fato aqui, olha. Encontramos a palavra-chave, como eu comentei com vocês. Olha, e aí nós temos essa frase aqui, olha. Olha, it's apparently possible for planets to be swallowed by their suns and live to tell the tale. Ou seja, é possível para os planetas, né, swallowed, né, como se fossem engolidos ali, consumidos pela explosão do Sol e sobreviver para contar a história. O tale, né, até aparece muito em literatura, né? Então é possível. Então a recente descoberta é essa. Então, assim, o texto comenta aqui que vamos dizer que a correspondente de TV, ela não foi muito feliz aqui nessa questão da notícia, né, de que o Sol um dia pode explodir, mas aí depois ela fez uma boa, né, uma reportagem aqui, né, naquele momento. Então, na 4, olha só, the article mocks the European TV Correspondent Disinformation. Eu diria que o problema aqui talvez é principalmente o termo mock. Eu, pelo menos, tive essa impressão do texto, né? Você vê que a questão está errada, dizendo que ele não está zombando dela. Ele critica, correto?
Ele critica, aponta o erro, diz que não foi um momento muito orgulhoso para o jornalismo, mas eu não acho que é esse ponto, mock. Né? Não, ele não tem esse tom, nem essa linguagem, né, para isso.